a força e a graça de nosso Senhor venha de encontro ao seu coração. Queridos, Deus seja convosco, que a paz de Deus seja em vosso coração. Estamos começando mais uma live, Vida Nova de Jesus Cristo Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Rei da Glória Eterna. Quer dizer, Pai, Rei da Glória Eterna, Vida Nova de Jesus Cristo Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. É até aí. Queridos, eu gostaria de ler com os senhores uma palavra. Vocês creem em Deus? Vocês que estão me escutando? Vocês acreditam realmente em nosso Senhor Jesus? Então escute as palavras dele. Eu não lerei palavras minhas que eu inventei ou que eu escrevi, mas sim as palavras do próprio Mestre, do próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui no verso 32 de Lucas 21, Jesus diz assim: Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais vão passar. Tenham cuidado, em outras Bíblias, olhai por vós, para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e que aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Aqui fica claro pelo Senhor Jesus que tem como escapar. Tem como escapar, sim, da grande tribulação, da tristeza e da dor que vai vir a todo mundo, como está lá em Romanos 5, que diz que nós, sendo justificados então pela fé, seremos também por Cristo salvos da ira de Deus. Sim, meus queridos, que há de ser derramado em toda a terra. Deus ama muito a humanidade, mas Deus é um Deus justo. Ele não só ama, mas também ele dá todas as oportunidades. A Bíblia diz que Deus é um Deus tardio em irar-se, que se compadece e sim, dá misericórdia, mas tardio, não diz que não se ira, tardio, ele demora. Sabe aquela pessoa tão calma que as pessoas têm que insistir em afrontar ela, instigar ela até uma hora ela fazer aparecer algo? O nosso Deus, ele é muito tardio, mais tardio ainda do que os homens em irar-se. Ele dá muita misericórdia, ele vai perdoando, ele vai dando graça, mas chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora em que o cálice transborda. Como Deus disse para Abraão: pois eis que não se cedeu o cálice do povos das outras nações. Ele disse lá, parece que os amorreus, os moabitas, um deles. Mas Deus falou que ele não ia trazer o juízo ainda porque não tinha se cedido ainda o cálice. Ou seja, alguém poderia já estar pensando, mas por que Deus não traz logo o juízo? Mas ele está dando misericórdia a toda a humanidade. Mas, meus queridos, a humanidade tem realmente esgotado a paciência, o amor e a misericórdia de Deus. Uma hora acaba. O amor de Deus não, mas a paciência e a misericórdia, meus queridos, esperando pela humanidade, isso pode sim chegar um momento que Deus vai dizer: não vou esperar mais por ninguém. Por isso, meu querido, perdão, quando chegar esta hora, você já tem que estar pronto, você já tem que estar do lado certo, do lado de Jesus, porque vai chegar um determinado ponto de tudo que está acontecendo agora, que vai ter-se a escolha entre Deus e o mundo, entre Deus e idolatrias, entre Deus e outros que se chamam de deuses, porque assim foi com o povo de Israel. Assim Moisés disse ao povo de Israel: quem é do Senhor, vem a mim. E os que não eram do Senhor ficaram para lá. Assim foi com Elias, que disse: se Deus é Deus, sirvam, mas se outro é Deus, então sirvam o outro. Ele fez uma separação, e assim Deus, naquele dia também, mandou o seu poder nas duas vezes e fez separação entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você sabe qual é a vez que mais vai ter a separação entre o justo e o ímpio? No arrebatamento, por causa que os justos serão transladados, tirados da terra, e os ímpios ficarão aqui, sofrendo, na tristeza. Por isso, meu querido, você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Jesus diz aqui: tenham cuidado para ansiedades da vida, para o vosso coração não se carregar de ansiedade. E hoje a nossa geração é muito ansiosa. Foi comprovado cientificamente, psicologicamente, que os seres humanos, esta minha geração, a geração Z que eles chamam, ela é 10% mais consumista e mais rápida do que todas as outras gerações. Ela quer tudo mais rápido, ela luta por tudo mais rápido, fala mais rápido, come mais rápido, olha mais rápido, é tudo mais rápido. E isso, meus queridos, não é bom. Não é bom, porque Deus, ele se encontra na solicitude e no silêncio também. Muitas vezes, no meio de tanto caos e distrações, nós
nossa mente está sobrecarregada demais para ouvir a voz de Deus e também ler a Bíblia Sagrada e entendê-la. Às vezes você não entende a Bíblia porque você está tão apressado, você tem aquele compromisso lá, você tem isso daqui, e você só lê os 2 versículos assim rapidinho e vai correndo. E se você lesse esses 2 versículos com tempo e pauseado e tranquilamente, talvez você entenderia bem mais e Deus falaria com você uma coisa muito necessária para sua vida. A Bíblia, queridos, é o nosso manual, é o nosso parâmetro. Essa Bíblia é o nosso livro de fé e prática. Mais do que a Constituição do Brasil, e todos nós, como leais à nossa bandeira e à nossa pátria, devemos ser leais à Constituição. Mas mais ainda do que a Constituição da terra, devemos ser leais à Constituição do céu, que é a Bíblia Sagrada. Aquele que quer viver na pátria celestial deve se submeter às leis celestiais. E aquele que quer ser um bom cidadão e viver aqui na terra deve obedecer às leis da terra. Vocês entenderam, meus amados? E essa é a questão. Muitos se dizem cidadãos dos céus, mas fazem obras da terra, que são contra o céu. Obras do céu e obras da terra, tem umas que se encaixam. Tem umas que uma concorda com a outra. Mas há obras da terra que se contrapõem com obras do céu. E obras do céu que se contrapõem com obras da terra. E nesse momento, você tem que escolher ficar juntinho daquele que é maior. Maior do que nós, maior que nossos problemas, maior que a sociedade, maior que tudo, todos. O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, sempre Ele. Nós devemos ver como nós amamos o Senhor Jesus. Se pouco ou muito. Se nós amamos verdadeiramente o nosso Senhor Jesus, devemos nos dedicar a Ele e obedecer às suas leis sagradas. Queridos, para terminar, aqui o Senhor Jesus disse, olhai por vós, tratai de vós. Meu querido, se você não cuidar de você mesmo, se você não tratar de si mesmo, aí ou a sociedade vai ter que tratar contigo, para tu aprender, ou o próprio Deus vai tratar com você. É verdade. Eu já vi experiências assim. Que quando a pessoa não trata determinado ponto da vida dela, Deus, o próprio Deus, quando ela é de Deus, quando você é de Deus, quando você não obedecer o mandato de Deus e não se tratar, talvez um orgulho, talvez uma ansiedade, talvez uma impaciência, o próprio Deus vai ter que te tratar com algumas coisas que vai acontecer na sua vida que vão te ensinar a ser humilde, que vão te ensinar a ter paciência, que vão te ensinar a ser tranquilo. Acontece. Deus faz isso por amor, porque a Bíblia Sagrada, em Hebreus 12, diz que um pai, ele como pai, Deus, ele corrige todo aquele que ama. Ele corrige. Se Deus está nos corrigindo é porque Ele nos ama. Talvez provas tenham vindo à sua vida, você não tenha entendido por quê. Talvez Deus quer tratar com você em algum determinado ponto na sua vida, para a sua evolução, para seu desenvolvimento na espiritualidade. Deus nos chama a cada dia a sermos melhores. Ele disse a Abraão, anda na minha presença e aperfeiçoa-te. Deus quer sim que nós sejamos aperfeiçoados, mas é interessante. Deus fala de um modo processual. Vai andando na minha presença, como se ele dissesse, e vai se aperfeiçoando. É isso que ele quis dizer a Abraão quando ele disse, anda na minha presença e aperfeiçoa-te. Você vai andando comigo e vai se aperfeiçoando ao meu modo de fazer, ao meu modo de falar, ao meu modo de agir. É assim, meus queridos. Mas se nós não temos nem tempo para ler a Bíblia, conhecer a Bíblia e orar, como é que nós queremos ter intimidade ou conhecimento de Deus? E muita gente tem se esforçado pela obra de Deus, e isso é maravilhoso. Muita gente tem se esforçado pelas placas, ou pelas instituições, ou pelas coisas que são de Deus, denominações de Deus, mas não tanto ao Deus das instituições, o Deus da obra. E isso é, meus queridos, alarmante. Porque nós devemos nos ocupar com o Senhor dos Exércitos. Deus disse, obediência quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Prefiro que conheçam a mim. Sim, ele disse, prefiro o conhecimento do santo, porque ele é o santo, do que muitas ofertas e holocaustos queimados. Queridos, Deus ele quer que você realmente o ame, o conheça e se achegue a ele. Porque, meus queridos, a Bíblia em Tiago 4:8 diz, achegai-vos a Deus. Isso mesmo, aproxima-se de Deus e Deus vai se aproximar de você. Então, meus queridos, perceba, quando alguém diz para outra, às vezes diz de modo pejorativo, vai se tratar. É que ela tá querendo dizer, não, você tá louco, você tá tomando ideia aí, ó, fora da casa, como diz o pessoal, fora da inteligência, você está desprovido de inteligência. Não vai se tratar, vai se melhorar, vai se cuidar. É isso que uma pessoa está dizendo aqui. E aqui o que Deus está nos falando é para nós nos tratarmos naquilo que nós estamos falhando.
A gente tem que observar nosso próprio caminho. Na palavra da Santa Ceia, lá 1 Coríntios 11, 23, adiante, diz: examine-se o homem a si mesmo. E o homem é forma genérica, está também incluindo as irmãs. Cada um de nós devemos nos examinar para poder assim nos purificar. O que é purificar? Livrar-se de impurezas. É isso que é se purificar. E nós nos purificamos no sangue de Jesus. Nós nos purificamos pela fé na palavra de Deus. O Senhor Jesus, e não só purificação, Deus nos manda também nos santificar. E sabe como é que você se santifica? Através da sua fé em Jesus. O Senhor Jesus, no livro de Atos, disse ao apóstolo Paulo assim: para que receba sorte entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Aquele que tem fé em Jesus é santificado por ele. Então, meus queridos, vamos buscar hoje nos purificar. Vamos buscar, então, meus queridos, nos santificar e nos melhorar, amados. Sim, nos melhorar no caminho, melhorar na verdade de Deus. Olhai por vós. É como se Jesus estivesse dizendo: olhai por vossas almas, olhai por vossas vidas, olhai por vossa salvação, que é vosso grande tesouro. Pode você perder muita coisa, perder casa, perder amigos, perder família, mas não perca a sua fé e a sua salvação. Não perca a presença de Deus. Lute com unhas e dentes para manter a presença de Deus em sua vida. Lute com unhas e dentes, espírito, alma, mente e coração, para que a sua fé e a sua salvação sejam guardadas até o fim. E que você possa dizer, como o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4,18: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. Amém, queridos? Vamos orar agora? Vamos fazer a poderosa oração da fé? Vamos botar essa fé guardada para fora? Não é para tirar ela de você, mas é para você manifestá-la. É isso que é botar para fora. Se manifestar ela de dentro para fora, manifeste a sua fé e Deus manifestará seu poder. Prepare um copo com água, um recipiente, vasilhame, alguma coisa. Vamos orar. E, meus queridos, vamos orar e Deus vai agir poderosamente, porque Deus não falha. Ele opera ainda hoje, opera para aqueles que creem. Mas lembre-se, a palavra hoje nos adverte como filhos: se hoje o Senhor vos corrigir, é porque Ele vos ama. E se hoje ouvirdes a voz do Senhor, diz o Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Abra o seu coração, sensibilize-se e escute. Faça essa palavra. Obedeça a ela e com certeza Deus vai te abençoar. Amém, queridos? Vamos olhar por nós, vamos nos melhorar. Não é por nada que Deus nos manda nos aperfeiçoar. É porque o nosso nome está junto com o nome de Deus. Quando nós nos melhoramos, nós melhoramos também, meus queridos, a nossa vida em glorificação a Deus. Quanto mais você se melhorar para Deus, mais Deus vai ser glorificado através de você. Então é importante nós buscarmos aperfeiçoamento. É importante, não é buscar, meus queridos, a total perfeição, porque isso só no céu a gente vai conseguir. Ou numa vida muito mergulhada no Espírito. É possível. Tem gente que diz que não, mas é possível sim. Mas isso, meus queridos, é com preço, é com renúncia. Vocês, meus queridos, só um exemplo muito vulgar, mas você vai entender. Quando vocês veem alguém muito musculoso, todo cheio de músculos, todo mundo vê e acha até bonito. Olha lá, que coisa, hein? Mas não sabe o preço que a pessoa pagou para estar daquele jeito. Quantas flexões, quantos exercícios, quanto levantamento de peso, quanta repetição para poder chegar naquele determinado ponto. Assim também é na vida espiritual. Quanto mais você se exercita, quanto mais você vê uma pessoa cheia de Espírito Santo, você não sabe quanta oração, quanta leitura da Bíblia, quantas vezes ela caiu e se levantou e hoje ela tá casca grossa, como diz o gaúcho, e tá pronta para o serviço de Deus, para o trabalho de Deus. Por isso, meus queridos, vamos buscar nos aperfeiçoar. Vamos nos encher de musculações espirituais. Vamos sim nos fortalecer na piedade, no amor fraternal e em Cristo. Preparar um copo com água? Vamos fazer a poderosa oração da fé. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fé, por tua graça. Nós te amamos, Senhor Jesus. Nós confiamos em ti. Senhor Jesus, nos fortaleça espiritualmente. Eu tenho certeza, Pai, o Senhor Jesus está vindo aí. O arrebatamento está prestes a acontecer. Não vai demorar muito, Pai. Tem gente que está falando de 10 anos acontecer uma coisa, um avivamento, uma coisa. Mas não, meu Pai. Essa terra não dura 10 anos até o arrebatamento, meu Pai. Eu tenho certeza disso pelos sinais, pelos acontecimentos que estão acontecendo. A porta está sendo batida. Os passos estão aumentando o barulho. O Senhor está vindo, Pai.
Oh, meu Deus, eu creio que o Senhor virá em breve, Pai. E, Senhor, eu oro, meu Deus, para que nós estejamos prontos, nós estejamos encaminhados, nós estejamos, Senhor, de maneira prontas. E mesmo se o Senhor tardar, Pai, o importante é nós ter a salvação em jogo. O importante, Senhor, é nós termos a salvação bem firme, preparada, porque se nós também deitar nesta terra, ou o nosso corpo perecer, nós estaremos contigo, ó Mestre. Mas, Senhor, isso não é um achismo. Todos aqueles que são espirituais e orarem ao Senhor, pedindo revelação, conforme Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Todo espiritual que orar ao Senhor e clamar, o Senhor vai revelar que os sinais estão apontando e que está tudo preparado para o arrebatamento acontecer, Pai. E está pertíssimo, 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 pertíssimo. Eu acredito até, Senhor, que o anticristo já está no meio de nós. Oh, meu Pai, mas ele não vai se manifestar. A Bíblia diz que ele não pode se manifestar até que um que está na terra seja tirado. E esse tal é o Espírito Santo. Ah, Espírito Santo é a Bíblia que eu estou citando. É a tua palavra, é o Senhor, meu Pai. Nós cremos que é o Senhor. Só pode ser o Senhor. A força que controla o pecado, a força que liberta do medo, do mal, dos espíritos das trevas. Ó Espírito Santo, vem nos fortificar, vem nos livrar dos espíritos maus, vem nos livrar das enfermidades, das malignidades, Senhor. Vem, Senhor, nos dar a tua força, a tua fé e a tua coragem. Vem nos ajudar, Senhor, a ser mais vigilantes, a ser mais prudentes, a ser, meu Pai, mais sóbrios. Sim, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Olha por cada pessoa que ouve a minha oração agora. Olha por cada pessoa agora, meu Deus, que está pensando, bah, Deus, eu preciso melhorar naquele aspecto, eu preciso melhorar naquele outro sentido, eu preciso melhorar no meu trato com a minha família, eu preciso melhorar lá no meu trabalho, eu preciso melhorar com as pessoas. Oh, meu Deus, obrigado, Pai, porque elas estão se lembrando, o Senhor vai ajudar elas, todas elas que se dispuserem a melhorar-se, porque é para a tua glória, Deus. Oh, Senhor, se uma alma que escutar esta live já se melhorar, já vai ter valido a pena, meu Deus. Mas eu te peço que use esta live, meu Pai, para despertar corações e para pessoas, Senhor, serem libertas, Senhor, da ansiedade. Se liberta, Senhor, da opressão, da angústia na alma. A Espírito da alegria, Espírito de Deus, Espírito Santo, visita cada um dos filhos, Senhor, teus, que escutam a minha voz agora. E a água que eles prepararam, nela seja implementada a virtude de Deus. Concentre-se nela, virtude saradora, curadora, e que ao beberem todos eles até meio-dia está falado e profetizada esta palavra, porque na língua é o poder da vida e morte, conforme Provérbios. Até meio-dia, Pai, o corpo desses queridos de Deus recebem revigor, recebem cura, não terão mais nenhuma dor, Pai, não terão mais nenhuma dor, e serão curados de suas enfermidades no nome do Senhor Jesus, Pai. Em próximos exames que eles vão fazer, Pai, se era para dar enfermidade, vão estar curados, meu Deus. Eu creio nisso, porque esse é o resultado da fé, no nome do Senhor Jesus. A fé não tem que ser só manifestada, mas tem que ter resultado. Não é só a manifestação, é o resultado. Oh, meu Deus, tudo que eu oro é no nome do Senhor Jesus, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que agora, meu Pai, se havia um espírito mau perto dessa pessoa, se há um espírito mau, que saia no nome do Senhor Jesus e que ela receba paz, amor e alívio para a glória de Deus, no nome de Cristo. Amém. Amém, queridos? Vocês creem? Beba da água que você preparou, um gole mesmo basta, só para você receber essa bênção. Graças a Deus. Queridos, um abraço do Senhor Jesus e do missionário Samuel Rosa. Tivemos muitas pessoas nos escutando, e a essas pessoas que nos escutaram, eu quero ministrar uma bênção para você que nos escutou agora. E ainda vocês que vão escutar, estão assistindo, se você chegou até o final dessa live, você vai receber essa bênção. Olhe no fundo dos seus olhos. Receba do poder de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. E agora, meu querido, receba forças espirituais, forças renovadas, renovação da parte de Deus. Receba alívio, força e paz, muita paz para você e seus familiares, no nome do Senhor Jesus. Vocês recebem? Então diga comigo, amém. E nosso lema, graças a Deus, Ele nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, mandar um grande abraço para todos os nossos queridos que nos escutaram. Irmão Adão de Oliveira, de onde quer que esteja nos escutando. Irmão Cleomar Possebon, Deus abençoe. Irmã Inalda Barbosa, de Capão da Canoa, grande abraço, querido. Deus abençoe a senhora e toda a família, em nome de Jesus. Irmã Neucida Rosa, de Arroio do Meio, Deus abençoe a senhora, no nome do Senhor Jesus. Irmã Raquel Baptista, na verdade, é o que está. Eu quero mandar um abraço para a senhora, que me lembra, a senhora é de Laranjal, Pelotas, não é mesmo, querida? Deus abençoe
abençoe toda essa família de fé aí, no nome do Senhor Jesus. Tá bom, meus amados? Se a live foi boa pra você, Deus falou ao seu coração, leve essa palavra adiante. Deus vai falar com mais pessoas e vai despertá-las para melhorá-las, para se melhorar-se e para assim também aperfeiçoar-se em Deus. Amém, meus amados? Nosso querido irmão Tenente Valmir serve, anfitrião aqui da cidade de Boqueirão do Leão, que está em Passo Fundo. Deus abençoe o Senhor. A paz de Jesus Cristo, queridos. Deus abençoe todos vocês e até amanhã, na paz do Senhor Jesus, às 11 horas da manhã. Fiquem com Deus e até mais.